Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para mais um episódio do Plástica Talks. E hoje a gente está trazendo o Matheus, dono da maior padaria sem glúten do Brasil. E aí, Que chique, hein? Laurinha? Maior padaria sem glúten do Tô, Brasil, hein? tô, tô feliz, hein? E não é só uma forma de elogiar, de puxar saco. É É verdade, verdade né? isso, né, Matheus? A gente acredita muito que tem um mix bem expressivo hoje em dia, né? São mais de 360 itens de produção própria. E fazendo aí uma busca, uma pesquisa aí no cenário brasileiro, a gente de fato constata que o nosso mix tem uma expressividade muito grande, uma variedade muito grande, né? E pensando em padaria, realmente é algo bacana. Ô, Matheus, obrigado pela presença. Vai ser muito legal o nosso bate-papo aqui. Além nessa parte de empresário, né, também leva uma vida muito saudável. Isso a gente vai poder abordar bastante aqui. Com relação ao Empório, quando que surgiu essa ideia? Como que iniciou tudo? Augusto, é um pouco engraçado, porque acho que a primeira coisa a se considerar é que não é a primeira vez que a gente arriscou em alguma coisa, né? Nem o Matheus, nem muito menos a Fernanda, que é minha sócia e esposa. Então, assim, a gente sempre pensava em ter algum lugar que realmente tivesse muito a ver com o estilo de vida que a gente seguia. Começamos a fazer algumas pesquisas e a gente começou a pensar também qual era a dificuldade que a gente tinha como consumidor. E aí, pensando há 11 anos atrás, 10 anos atrás, a gente começou a entender que era um universo muito engraçado, porque se a gente parar para pensar, em 2010 e por aí vai, a gente vivia uma era muito engraçada do frango e batata doce. Verdade. A pessoa que praticava atividade física, era ideal ela seguir um roteiro alimentar. E esse roteiro, ele tinha, na maioria das vezes, a presença de frango e batata doce. O cara que tinha um foco mais elevado na área estética, por exemplo, buscaria um físico diferente, ele vivia basicamente a frango e batata doce. E o que a gente buscava? Entender como isso poderia ser um pouco diferente, como que poderia sair um pouco dessa caixinha. E aí a gente chegou em alguns estudos, algumas análises, e para a gente o que era importante se pensar? A gente sabe, né, dentro da alimentação de forma geral, que ser saudável basicamente é simples. É evitar aquilo que não agrega, né? Digamos assim, as calorias negativas. E aí a gente começou a construir algumas ideias e pensar, porque o que caberia numa opção de café da manhã? O que caberia numa opção de café da tarde? O que caberia em outras situações? O que hoje é difícil de encontrar? E a gente entendeu, depois de muita pesquisa, de muita análise, de muito diálogo, que seria muito interessante investir nesse universo. Daí a Fernanda teve as primeiras criações, que foram os pães. A gente fez vários laboratórios, né? Foram 3 anos vendendo pãozinho na rua. Que legal. É muito legal falar isso, porque foi muito interessante para a gente ter as primeiras percepções daqueles que poderiam ser, de fato, consumidores. Nas ruas, e o Matheus, educador físico, né? Atuou durante 14 nas anos. Academias também. Nas academias ele levava pãozinho também. E aí, muito disso. Então, a gente tentou buscar uma outra opção que pudesse contemplar uma rotina, uma vida saudável, com alimentos que, de fato, poderiam somar, né, ao longo dos objetivos aí mais diversos possíveis, mas que fossem deliciosos e também saudáveis. Eu acho que essa é a grande diferença, viu? Há um tempo atrás, saudável às vezes não te dava prazer, né? Nós sentimos prazer na alimentação. Eu acho que hoje essa cultura de vocês, né, investirem na alimentação que muito parecida com aquela não saudável, né? Isso faz com que a gente docinhos maravilhosos, aprecie. tortas maravilhosas, ovos de Páscoa sensacionais. Impressionante, viu? É legal falar o seguinte: cada pessoa tem suas individualidades. Fruta, num conceito geral, é natural e é saudável. Mas tem gente que gosta de algumas frutas e não gosta de outras frutas. Pensando um pouco nisso, a gente traz uma temática para os produtos que a gente desenvolve. Qual é? Não adianta ele só ser saudável.
ele tem que trazer memórias, lembranças, tem que trazer sentimento, recordações, porque a gente está falando de uma linha de produto que tem tudo a ver com infância, que é o pãozinho, que é o bolinho, né? Que é tudo aquilo que soma no ambiente de família. E aí a gente tenta hoje, ao longo dos desenvolvimentos, fazer o quê? Usar matérias-primas que sejam saudáveis, que tenham um contexto mais natural, que sejam livres principalmente de industrializados. Eis o motivo da gente só usar farinhas artesanais, assumir, né, dentro da linha de produção própria esse universo também sem glúten, mas trazer tudo isso com sabor, com coisas que realmente despertem prazeres, né? E a cozinha toda, as receitas, tudo é tocado pela Fernanda, né? Dona Maria da Paz. Isso que eu não sabia. Fernanda, sua esposa, lá atrás, ela que desenvolvia tudo. Os hoje, primeiros pães foram ela, os primeiros polvilhos, que são os carro-chefes, o pão de queijo, que é outro carro-chefe. E aí, ao longo desses, hoje, 7 anos com um ponto físico, existem profissionais que absorveram todo o conhecimento que a gente conseguiu construir através de muito estudo, porque é muito difícil você tirar, por exemplo, o trigo, que é um ingrediente que traz elasticidade, viscosidade, e dar esses elementos, essas características para um produto sem ele. E aí, com muita pesquisa, errando muito, mas muito. Hoje a gente entende que as substituições precisam ser de uma maneira, combinar alguns elementos, a gente consegue trazer mais alvéolos, deixar o produto com um pouco mais de ar, ou seja, trazer a ele uma característica de ser mais macio e por aí vai. É uma alquimia. Mas ela criou os primeiros produtos. Hoje existe a participação da equipe, e fica aqui meu agradecimento, porque sem equipe a gente não chegaria até aqui. Eles são base disso tudo, sempre foram, mas basicamente a Fernanda foi a grande percussora aí das criações. E a Fernanda, assim como você, também é uma querida, né? Beijo, Fernanda! Ela também cuida do corpo, é paciente da Clínica Delgado. Você que operou ela? Foi. Foi você? Recentemente. Te deu trabalho, não? Nenhum trabalho. E você, assim, como marido, incentiva, apoia? Porque eu sei que vocês treinam juntos, fazem dieta juntos, vão pra academia, na mesma academia. E aí, a cirurgia plástica também está no plano? Você apoia? Você tem vontade de fazer? Só para falar, o Matheus estava presente em todos os momentos da cirurgia. É mesmo? Desde a primeira consulta, a última consulta. Então, no hospital. Centro cirúrgico não, né? Centro cirúrgico, ele pediu. Inclusive até as refeições lá eu fiz, tá? Aqui, mas sério, ele pediu para acompanhar a cirurgia. Um amigo acompanhou a cirurgia da esposa, só que o amigo é médico e tal, o centro cirúrgico tem aquelas normas, né? E aí, mas ele queria ter acompanhado a cirurgia. Eu não sei se você lembra, eu ainda comentei. Cara, eu vi a Fernanda... Eu lembro. Eu assisti toda a gravidez da Fernanda e o parto. Sendo ele o normal, que foi o segundo, e a cesárea, que foi o primeiro. Que mal tem eu ver ela fazer uma cirurgia plástica, em ótimas mãos. Mas enfim, não pude. Foi só essa parte, então. Foi só essa parte. Mas então isso é um incentivador, né? Mas isso é muito legal, né? Esse casal, a companhia, a gente estimula muito isso, a família participar, né, da cirurgia das nossas pacientes. Isso faz total diferença, né? Esse lado da Fernanda, tipo assim, eu respondo também com uma pergunta. O que você consegue fazer na vida bem feito, sem apoio, sem uma parceria, sem um bom acompanhamento, né? É muito difícil. Exemplo, se eu quero construir uma vida mais saudável, como eu faço isso num ambiente que é totalmente oposto? É difícil. O ser humano ele é muito, muito estimulado por desejos, pelo visual, né? Então, assim, a Fernanda, ela segue um roteiro, um estilo muito parecido com o meu. E isso não é meu, nem muito menos dela. É algo que se criou, que se fundou e a gente entende. A gente vive bem assim, né? Se alimentar bem te traz inúmeros benefícios. Acho que não precisa nem colocar isso aqui. A gente está cansado de saber. A gente vive pós-pandemia um ciclo onde é muito comentado. O quão importante é cuidar da alimentação, do sono, da hidratação, enfim. Então, esse é só um dos cuidados que nós tentamos desenvolver ao longo do dia e
A Fernanda, tanto quanto eu, se alimenta bem, treina, e é muito disso. A gente faz muita coisa junto com o intuito de ajudar um ao outro. E isso já era antes de vocês conhecerem ou foi um hábito que vocês criaram juntos? No começo não foi muito assim não, hein, Lourinha? Eu acho que eu sempre gostei de atividade física. Eu comecei a fazer musculação com 14 anos. E eu posso te dizer assim, sem chance de errar, Fernanda é prova disso, porque me conhece há 11 anos, que eu não me recordo de ter ficado 2, 3 dias sem fazer um treino. Caramba. Fiz a cirurgia de joelho com o Oséias. Eu ia com um banquinho para academia de táxi, sentava lá e fazia o que dava. Mas, Matheus, por que disso? Isso é doença? Não, eu me sinto bem. Eu costumo dizer que o treino, para mim, ele é uma terapia. A gente, ao longo do dia, vive várias situações de adrenalina como empreendedor, várias situações complexas como pai, várias situações que a gente tem que pensar muito antes de ter uma posição como marido, enfim. Tem um lugar que é a minha válvula de escape. Assim como muitas pessoas têm hoje o beach tennis, né? E outras coisas mais, eu gosto do ambiente e eu me sinto muito bem. Então, desde 14 anos, eu praticando, e eu acredito que a gente se especializa muito naquilo que a gente faz várias vezes, e isso também traz hábitos. E então virou um hábito. Fernanda me conheceu assim, a gente se conheceu na academia, ela já praticava, digo que com uma boa frequência, mas acredito que por nós dois vivermos muito disso, no negócio, na família, enfim, é realmente um negócio que hoje tem uma frequência. E você é muito dedicado, né? Quem acompanha o Matheus eu nas tento. redes sociais, não, super dedicado, com a dieta, com o treino. E para quem não sabe, o Matheus já, inclusive, participou de concurso de fisiculturismo, né, Matheus? Matheus, assim, dedicadíssimo, seco, pele trincado, uma preparação de muito tempo, né? De muito esforço, que eu confesso que eu admiro demais a disciplina de quem se propõe a fazer isso como meta pessoal, como desafio. Um verdadeiro atleta, né? Inclusive, na época da cirurgia da Fernanda, eu fui orientar algumas coisas em relação à alimentação e a gente falou sobre dieta cetogênica. E o Matheus falou, não, eu já fiz. Na época eu fazia treino para fisiculturismo, ele experimentou em algum período, né? Esse lado do esporte, eu confesso que eu vivi para me desafiar. Eu sou meio maluco, gente, a verdade é essa. E é algo que, tipo assim, eu cheguei a trabalhar como profissional de educação física com alguns praticantes. A minha ideia era viver aquilo que os caras passavam na pele para entender melhor o que realmente acontecia. E aí me joguei de cabeça. E aí eu acredito que eu tenho muito disso. Eu vou chamar de super foco, talvez. Mas se eu entro no negócio, eu tento fazer ele nos meus 100%. Não dizendo que eu faço ele da melhor maneira possível, mas eu dou os meus 100%. Então, vivi o esporte por isso, assim como vocês aí homenagearam o lado atleta, né? Parabenizo todo mundo que vive isso, porque falar um negócio pra vocês, tá? Não é fácil, não. Nossa. O cara tem que ter uma cabeça absurda. Porque diferente dos esportes coletivos ou de outros esportes, por exemplo, o fisiculturismo, ele é uma atividade que castiga. Por quê? Porque você compete na sua pior condição. Sem água, sem sal, sem comida. Ou seja, você tem que estar bem e apresentar alguma coisa na sua pior condição. Diferente do futebol. O cara faz um jogo, mas depois treina, se prepara de novo, descansa, se alimenta bem, se hidrata e depois vive ali o momento da guerra, né, que é o jogo em si. Então, cara, foi muito legal para mim. Eu acho que isso me trouxe grandes elos do lado da disciplina. Profissionalmente me agregou muito. E, por incrível que pareça, eu costumo dizer para todo mundo que me pergunta sobre isso, o lado de ter competido me fez entender muito melhor a diferença de ansiedade com fome, fome com sede. É a natureza do ser humano ser muito compulsivo. Não que eu não seja, eu sou, tá, gente? Mas é muito mais fácil de entender isso. Sabe? Quando você tem uma oferta ali, tô com fome. Não, é gostoso? Tá, vou comer. Mas eu como o suficiente para me saciar. Não que eu tenha todos os controles. Eu tô dizendo que ele me fez entender isso de uma maneira muito legal. Né? Porque num roteiro de ser saudável, a gente sabe que o equilíbrio é importante para tudo.
tudo em excesso traz alguma consequência na vida. Até o amor. Mas esse é o lado interessante. Eu preciso realmente, num estilo de vida saudável, eu preciso me doar, mas não a todo momento. Eu tenho também que ter os meus desejos. Mas quando eu estou ali seguindo algum contexto, é interessante eu saber o que eu estou vivendo, aonde uma ansiedade pode me levar, aonde uma compulsão pode me levar, se realmente eu gosto ou não gosto, preciso ou não preciso. É isso que eu penso. Foram anos você se entendendo, né? E a competição te ajudou a chegar nesse ponto. Hoje está feliz com o seu corpo? Ah, Laura. Quer fazer alguma cirurgia plástica? Várias. Mas peraí, você tá gravando? Não. Isso é um presente? Ô, Thiago, eu me considero muito vaidoso, cara. Muito vaidoso. Então, tipo assim, eu acho que todo recurso que traz algum benefício, ele tem que ser usado. Assim como o lado de ter hoje um médico que trabalha com a área de medicina integrativa, né? Hoje eu frequento, por sinal é o Dias, um amigo em comum nosso, vou com frequência, faço meus exames, mas uso de vários tipos de suplementação para melhora de desempenho, melhora do sono, enfim. Eu sou uma pessoa totalmente aberta e adepta. Se algo vai me fazer sentir melhor, por que não se beneficiar com isso? Sim. E detalhe, autoestima na vida do ser humano, para mim, é tudo. Eu estar bem comigo mesmo me faz estar bem com todos, com trabalho, com família, né? Além de vaidade, tem esse lado positivo também. Quer contar pra gente onde você faria a cirurgia? 40 anos, deixa eu pensar. Vou começar com Botox, que eu já tomei um empurrão antes do... Vou começar com Botox. Mas, assim, eu acho que muito das necessidades, né? E acho que tudo de maneira equilibrada, com boa orientação, com bom acompanhamento, ciente que é realmente necessário, cara, não tem problema nenhum. Mas falando como a gente falou nos últimos episódios, você não tem nada para fazer, tá tudo certo. Tem A sim, gente velho. ia recusar a sua cirurgia. Mas não, olha que- não fazer a cirurgia plástica, nós comentamos, né, por modismo, porque as pessoas estão fazendo, mas sim por uma necessidade. Ainda você não tem essa necessidade. Augusto, olha que interessante. Nesses 14 anos de personal trainer, que é uma área da educação física que traz uma relação de proximidade muito grande, eu tive a sorte de conviver com muito público feminino. Em alguns anos, eu cheguei a ter mais de 25 clientes de personal, sendo que 1 ou 2 eram homens e o restante era mulher. Por que falar da mulher? Porque a mulher ela tem uma cabeça mais flexível, mais aberta para esse lado de um procedimento, por exemplo. A mulher se cuida mais do E seu corpo, né? consome, hoje em dia, não sei como que isso pode seguir daqui para frente, mas é um público que consome mais também esse tipo de serviço, né? E, cara, por muitas vezes eu vi as minhas clientes questionarem algumas coisas que você olhava e falava assim, pô, será que é necessário? E aí, ao longo desses anos, como amigo do Thiago, por várias vezes também conversando assim, eu já ouvi ele falar, pô, tem coisas ali que não precisa mexer. Então, é como você disse, acho que vale muito mais de uma avaliação também de vocês, né, participativa de vocês, para saber. Muita coisa pode ser extremismo demais, será que é necessário? Mas o que você comentou, as mulheres se cuidam mais, sabe? O homem, isso tem mudado. A gente tem percebido até nos nossos consultórios o aumento do público masculino em busca de melhorias. Que bom, né? Porque não tem que ficar nessa coisa, Aquele eu estigma, sou né? homem, não vou fazer. Ainda bem que Eu hoje vou tá falar aberto antes que eu me cuidado. complique depois, tá, dona Fernanda? Você vai ouvir isso em algum momento. Eu tenho um monte de creminho lá, gente. Pra rosto, pra tudo, pra tudo. Inclusive, muito legal. nosso patrocinador E- Adicos. Então, você tá usando já as coisas que você ganhou da Adicos. Obviamente. Já usava antes? Obviamente. Doutor Thiago, onde vai agora, leva protetorzinho, né? Alguns também. Tem que Aqui ter, vai, né? passa as crianças, viaja, vai pra neve, Inclusive, ele leva. o que o que ele posta é muito fácil e prático para criança. Passar protetor em criança não é É fácil. muito. É bem prático mesmo, também adoro. Mas mudando um pouquinho de assunto, me fala um pouco, a maioria dos seus produtos, ou todos, não tem glúten. Uhum. Qual que é o porquê disso? Ó, vamos lá. Primeiro, o trigo não é um problema. A indústria fez com que ele fosse ou se tornasse um problema
por aqui. Só explica. O glúten é o trigo? Só O trigo glúten tem ele é uma proteína comumente encontrada em trigo, centeio e cevada. E em algumas outras matérias-primas por contaminação cruzada. Exemplo, eu processo trigo numa máquina e nessa mesma máquina, sem nenhum tipo de cuidado, eu processo uma aveia. Essa aveia ela vai carregar o glúten na sua composição, porque o glúten é uma partícula muito pequena. Ela não tem peso molecular, por exemplo. Então ele plana no ar. Então é de fato uma proteína que tem um alto índice de poder gerar contaminação. Mas ele está contido principalmente em trigo, centeio e cevada. E aí eu falo que é um problema porque assim como a soja, que era muito comum da gente falar um tempo atrás, que ganhou esse lado transgênico de muito adubo, fertilizante e causar assim várias mutações nela, isso acontece com o trigo. Brasil e Argentina são os países que produzem a maior parte do trigo usado no mundo. E a gente sabe o tamanho da indústria de biscoitos, massas e tudo mais que usam esse tipo de matéria-prima. Assim, por intercorrência de adubos, fertilizantes e tudo mais, um não tratamento adequado do solo, ele veio sofrendo mutações. E aí por que a gente não usa o trigo, centeio, a cevada e outros industrializados? Porque a gente, além de ser sem glúten, a gente preza por tentar produzir um produto mais natural possível e evitar aquilo que é industrializado, porque a gente sabe o alto potencial inflamatório que esse tipo de matéria-prima tem. E, inclusive, o quanto de problema eles geram, como síndromes metabólicas e outras coisas mais. Só fazer um parênteses. A gente tem falado cada vez mais da cirurgia plástica funcional, que é uma cirurgia plástica naquele paciente o mais saudável e sem inflamação. Então, esse tipo de alimento a gente tem recomendado cada vez mais no pré e no pós-operatório para melhora da cicatrização, do edema, do inchaço e uma recuperação cada vez mais rápida, que é uma preocupação nossa e dos pacientes. E a gente vê isso no dia a dia. Aquela pessoa que já tem um porte atlético, já tem essa dedicação, recupera muito mais rápido, incha bem menos. Aquela outra pessoa que às vezes a gente orienta, mas mesmo assim não tem o hábito, né, tão dedicado assim, ela às vezes incha um pouquinho mais, a gente vê diferença isso no dia a dia. Tem uma relação muito grande com o metabolismo, né, Augusto? Porque, querendo ou não, o metabolismo ele é altamente influenciado por um estilo de vida. E é, obviamente, também por esse lado da inflamação proveniente da alimentação. É diferente, viu? O Thiago, né, fez cirurgia recente e falou, vamos desinflamar. Então, assim, muito do que você pensou, então, fazer com glúten, fazer alimentos sem glúten é pensando nessa contaminação, em ter um organismo funcionando melhor. Laura, se você... assim, por que sem glúten? Foi isso que você perguntou? Exato. Porque sem poderia glúten ser... e sem industrializado, industrializados. então. Mas por que sem o glúten que começou a ser industrializado? Porque poderia ser só sem açúcar, poderia, né? Qual o problema do glúten? Você tem algum celíaco na família? Pior que não. Mas a gente percebia, eu e Fernanda, quando a gente começou a desenvolver esse projeto chamado Life, que era uma coisa que não estava presente na rotina nossa. Não era comum a gente comer pão todo dia. Não era comum a gente comer bolo todo dia, que é uma coisa muito cultural. Mas não era comum hoje. Eu me lembro de criança, a coisa mais comum do mundo era começar o dia com um pãozinho, um cafezinho. Uhum. Meditar de broa de vó é insubstituível. Só que por que isso pra gente é incomum? Justamente porque a gente pensava em alimentar da maneira mais natural possível. E aí a gente começou a perceber que a gente comumente não consumia isso. E por que a gente não consome isso? Por que a gente não pode consumir isso? E aí vieram os insights. Porra, é comum ter um pão com uma matéria-prima, com uma composição, com uma pegada um pouco diferente? Não. Pô, vamos tentar fazer? E a ideia partiu muito da Fernanda. E o que é mais engraçado, que tudo começou da seguinte forma. Vamos abrir um negócio junto? Pode ser. A Fernanda ela vinha de uma empresa familiar, ou seja, porque cargas d'água ela estava pensando em outra investida aí. Jesus. Mas beleza.
Mas ela estava entendendo que poderia ser um momento legal dela virar a chave. E ela adora, assim como eu, a mudança. Tá, vamos tentar alguma coisa junto. E aí a minha premissa era, eu não consigo chegar aos 40 anos trabalhando como eu estou trabalhando hoje como personal. E por sinal não vai mudar nada. Vai continuar tudo do mesmo jeito. Só que fazendo pão agora. E aí tá. E a gente começou a pensar, a pesquisar o que pode ser, o que pode ser, tentando construir as ideias. Um belo dia a gente sentou no Outback, com fome, prestes a voltar para Juiz de Fora, isso no Rio de Janeiro, num shopping, não me lembro só qual foi o shopping. E a gente pediu algo para comer no Outback. O que vem no Outback? Antes de chegar qualquer coisa que você peça. Pão australiano. Na hora que ela bateu o olho, ela olhou para mim, eu olhei para ela. É algo dentro disso. E o primeiro produto que a Fernanda fez foi inspirado, de fato, no pão australiano. Só que ela começou a produzir um pão que fosse realmente, tivesse aquilo que realmente era comum da gente consumir. E aí, Laura, ficou legal. Mandamos para Débora Valadão, que era uma pessoa de muita autoridade para a gente, para saber o que ela achava. Chamamos o Paulo da Shape para saber o que ele achava. E aí vieram um segundo pão, um terceiro pão, um terceiro pão. Tínhamos aí 4 pães. O que era comum deles? Gente, o que nós estamos criando? E é aqui que a gente percebeu que todos eles eram feitos com óleo de coco, farinhas artesanais, e não tinha, ou seja, era tudo dentro de um roteiro de panificação. Tá, mas o que a gente tem de diferente de uma panificação? Porque se fosse uma panificação, a gente comprava pão na padaria comum todo dia. E aí a gente começou a entender e realmente enxergar a fundo os diferenciais. E para a gente, o principal deles, que faria naquele momento diferenciar a gente de grandes empresas que atuavam no mercado de Juiz de Fora, Juiz de Fora tem muita padaria bacana, que um dos diferenciais era esse, que basicamente diz tudo. Porque, geralmente, o que tem numa padaria? Pão. Usa-se o quê? Trigo. O que teria na Empório Life? Uma produção que fosse gostosa e, ao mesmo tempo, saudável. Mas o que realmente seria diferente? Pô, a gente não usa trigo. Tá, como é que nós vamos chamar isso? E aí tínhamos acabado de ler uma literatura de um escritor americano, que é o Barriga de Trigo, e aí começamos a ver muita relação naquilo e pimba. Empório Life, padaria artesanal sem glúten. Legal. Muito legal. Boa história.